Oi pessoal, tudo bem? Talvez eu tenha que dividir esse vídeo em dois, não sei, mas vamos ver. Eu vou falar sobre um poeta que começou a escrever aos 16 anos, bem novinho, e também morreu bem novo, aos 24 anos, em decorrência da tuberculose e também de um tiro que ele acidentalmente deu no próprio pé e da amputação desse pé. Ele é baiano, mas ele deixou um legado muito importante para a poesia brasileira, para a literatura brasileira. E ele foi classificado como um poeta da terceira geração romântica, chamada geração condoreira. E ele também era chamado de poeta dos escravos. Eu estou falando do Castro Alves. E o Castro Alves ele tem uma importância muito significativa na nossa literatura. E o Castro Alves se formou em Direito, mas aos 16 anos ele começou a escrever Os Escravos. E ele é assim, eu acho que o Castro Alves ele pode ser considerado assim um prodígio, sabe, da literatura e um dos grandes escritores da nossa literatura. E a mãe dele morreu pós-parto, então ele foi criado pela tia. O pai dele era médico, né? E o avô dele foi um herói que lutou pela independência da Bahia. Enfim, o Castro Alves era de uma família abastada, e eu acho que essa questão dele ter o avô, né, que lutou pela independência, essa questão dele ter vivido numa fazenda, eu acho que deu ao Castro Alves esse olhar mais atento aos escravos mesmo, né? E ele era abolicionista e republicano, ou seja, ele era contra a monarquia. E interessante porque ele vem ao Rio, depois que ele se forma, ele vem ao Rio para mostrar, porque ele era fã do José de Alencar. Então, ele vem mostrar um manuscrito, o esboço do que seria mais tarde a Cachoeira de Paulo Afonso para o José de Alencar. E o José de Alencar fica muito impressionado com esse prodígio de menino, né, de poeta. E o José de Alencar escreve um artigo sobre o Castro Alves chamado Um Poeta, né, de tão impressionado. E o José de Alencar, na época, já era um escritor famoso, né? E o Castro Alves também, ele foi chamado pelo Machado de Assis como poeta dos escravos e poeta republicano. E também pelo Joaquim Nabuco de poeta nacional, se não o mais nacionalista dos poetas. Um poeta social, humano e humanitário. E é interessante na obra do Castro Alves, aliás, é uma obra vastíssima, e eu recomendo que vocês leiam todas as obras dele. E eu vou pegar uma obra que se chama Vozes da África, tá? Em que e eu vou falar a primeira estrofe desse verso e logo vocês vão identificar.
Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Essa é a primeira estrofe. E Vozes da África, ele escreveu, na verdade, são três... na verdade, África, ele personifica, é uma mulher que é casada, que se torna esposa de um náufrago africano e ela salva, né, esse náufrago e após o dilúvio universal de Noé, né, da Arca de Noé, que narra Deus, né, e ela narra para Deus os seus martírios. E também ela faz a comparação dos privilégios das outras irmãs, que se chamam Europa e Ásia, né? E ela tem mais uma irmã, que é chamada América, que antes ela diz que é uma irmã traidora, que de condor ela virou um abutre. E é interessante porque o condor é um animal que foi dado para a terceira geração condoreira, né? O símbolo da terceira geração condoreira, porque o condor é uma ave que dá nas Américas, que tem nas Américas. E é engraçado ele fazer isso, né? Ele foi muito sábio, o poema é lindíssimo, e é engraçado ele fazer colocar, personificar esses continentes, né? E ali já em Vozes da África ele já fala dessa questão do martírio dos escravos, dos negros, na verdade, né? Dos amaldiçoados, né? E recentemente os tribalistas colocaram essa primeira estrofe desse poema na música chamada Diáspora. Inclusive eu escrevi sobre essa música no meu blog. Quem quiser, tá na bio, e onde eu explico a música e etc. E essa estrofe ficou muito conhecida. E realmente eu acho que essa é a primeira parte, né, da gente falar sobre Castro Alves. E nessa época, né, no 13 de maio, e se a gente perguntar a Deus nesse momento, agora, né, onde estás que não respondes? Será que a gente obtém essa resposta? Será que nós obteremos essa resposta? Fica a minha reflexão e depois eu volto com outro vídeo. Até!